passarela de areia tem 1.000 metros de extensão e é o caminho natural dos moradores. Mas lentamente as ondas vão avançando, até que a passagem desaparece debaixo da água. Noziranja quer dizer Ilha da Tartaruga. E não é por acaso. Esta praia mais isolada de Noziranja é uma espécie de maternidade para as tartarugas verdes. Elas vêm e fazem a postura dos ovos nesta areia fofa a 50 centímetros de profundidade. Só 2 meses depois é que os filhotes começam a sair dos ninhos. Assim que alcançam a luz do sol, os filhotes disparam em direção ao mar. As tartaruguinhas precisam ser rápidas para evitar que as aves as apanhem no meio da corrida. O primeiro mergulho também. O talento natural para as vigorosas braçadas ajuda a vencer as ondas e a fugir dos predadores marítimos. Jean-Louis costuma trazer turistas até aqui para ver as tartaruguinhas recém-nascidas. Ele explica que monitora cada ninho e sabe o dia exato em que elas vão sair debaixo da areia. Se eu puder, eu deixaria todos os filhotes protegidos no depósito e só os libertaria quando já estivessem maiores. Assim, novinhas, elas são presas fáceis para caranguejos, peixes e aves. Nos arredores da ilha é muito fácil encontrar as donas do pedaço nadando calmamente. Com uma água assim, tão clara e transparente, dá vontade de fazer o mesmo e ver o que existe lá no fundo. É o que eu vou fazer agora, mesmo sem saber nadar muito bem. Já estamos em Taniquele e a água aqui em volta da ilha é de uma transparência incrível. O Rivière e o Doel são mergulhadores e eles é que vão nos acompanhar até o ponto de mergulho. Mas antes a gente vai receber algumas instruções de como se comportar. É a minha primeira experiência de mergulho e vamos ver como é que vai ser, né? Uma roupa própria ajuda a me proteger dos arranhões nos corais lá embaixo. Isso ok? Ok. Agora esse peso que é para eu afundar. Eu vou subir só do céu. Rivière explica tudo tintim por tintim, na maior tranquilidade, para que eu não fique com medo. Mas a essa altura, o tremor nas mãos já diz tudo. É chegada a hora de cair na água. Ai, não vai ser fácil. Ainda no rasinho, fazemos alguns exercícios para que eu vá me acostumando aos poucos. Seguimos boiando, cada vez mais para o fundo, até um ponto onde já não dá mais pé. Fique tranquila, fique tranquila. Você tem todo o tempo que precisar. Até que me deixo levar para o fundo do mar. E o que vejo lá embaixo é hipnotizante. Os corais criam esculturas de todas as formas. Sobre um deles, este peixe se esforça para não ser percebido. Quanto mais nos afastamos da praia, mais a vida marinha ganha variedade de cores, de formas, de tamanhos. Agora, já não há mais tensão, apenas encantamento. Meia hora depois, que passou num instante, voltamos à superfície. Ainda sem acreditar na façanha. Foi demais, gente. Foi demais, foi demais, foi demais. Muito lindo lá embaixo, com os peixinhos, peixes de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é cor. Uma floresta, um jardim maravilhoso, é tudo. Estas formações também já foram ao fundo do mar. Foram necessários milhões de anos para que a água abrisse fissuras numa rocha dura como ferro e desenhasse em Madagascar essa paisagem tão impressionante. Mas para chegar até aqui, é preciso primeiro percorrer uma das mais lentas estradas do país.
são muito precárias as condições das estradas do interior de Madagascar. Elas não são asfaltadas, apesar de serem nacionais, como esta daqui. Nós vamos percorrer 200 quilômetros até a cidade de Bekupacá e a viagem vai durar o dia todo. Estamos no sudoeste de Madagascar e a estradinha de terra vai cortando pequenos vilarejos. Às margens do rio Tsiribina, o maior da região, encontramos um porto de cargas e de passageiros. Como não tem ponte, a travessia tem de ser feita em balsa, com capacidade para até 5 veículos. Acidentes já aconteceram de carros caírem na água, mas o nosso guia disse que isso é muito raro. Tsiribina quer dizer onde não se nada, porque o rio é infestado de crocodilos. Mesmo assim, travessias nessas canoas são muito comuns. Do outro lado do rio, trechos que nunca tiveram asfalto, mas que estão lisinhos, se alternam com outros onde os buracos tomaram conta da pista inteira. Já é noite quando chegamos a outro rio. Aqui a situação é ainda mais complicada, porque o nível do rio não permite que a balsa encoste na margem. E os carros precisam rodar dentro da água até o ponto de embarque. São quase 8 horas da noite, nós acabamos de chegar em Bekupacá. Foi uma viagem difícil, quase 11 horas e meia de viagem. E agora vamos descansar, porque amanhã tem mais. Na manhã seguinte, vamos conhecer o Parque Nacional de Tsindi, de Bemaraha. Além de chapéu para proteger, um calçado adequado, equipamento básico de segurança para andar aqui no parque, é esta cadeirinha que o Tony vai me ajudar a colocar, porque ela tem que ser presa em alguns ganchos ao longo do caminho. A gente vai ter alguns pontos de escalada também nesse caminho, nessa trilha. Ok, estamos prontos? Tony, diretor do parque, nos guia pelas trilhas. Ele estava explicando que aqui é o território sagrado do povo Sakalava. Inclusive, neste lugar foi enterrado um integrante da tribo. E ele disse também que aqui não se aponta as coisas com o dedo, mas assim com a mão fechada, porque apontar com o dedo é considerado uma heresia. A primeira visão do Tsing impressiona logo de cara. O maciço surge imponente diante de nós, do tamanho da cidade de São Paulo. Os picos atingem 100 metros de altura. E tudo é coberto por rochas pontiagudas que justificam o nome do lugar. Tsing quer dizer onde não se anda descalço. Seguimos rumo ao coração dessa floresta de pedra, uma gigantesca cadeia de cavernas que se estende por mais de 100 quilômetros. Lá embaixo encontramos um corredor muito apertado, de paredes ásperas, onde só é possível passar uma pessoa de cada vez. E a gente sente que a temperatura é diferente da temperatura da superfície. É tão fresquinho e agradável que nem dá vontade de sair. Lá em cima é tudo tão seco que algumas plantas vêm buscar aqui embaixo os nutrientes de que precisam. Dizem também que era aqui, nas profundezas do Tsing, que antigos moradores se escondiam durante as guerras tribais. Essa é a parte mais escura da fenda, que é bem fechado mesmo, estamos no subterrâneo. E o Tony disse que quem mora aqui na região atravessa a caverna nesse escuro, sem problema nenhum. De volta à luz do dia, seguimos a trilha nos equilibrando sobre as pedras pontudas e pontes improvisadas. Tem que tomar cuidado para não cortar a mão, isso é muito afiado. Seguimos viagem e o nosso caminho agora é sempre para cima. Ainda bem que tem uns degraus aqui. Olha a altura. Tem que ter força de mão também, porque senão
Você não consegue. Ai. No alto do Tsing, os desafios continuam. Eu não tô querendo nem olhar para baixo, sabe? Travessia de madeira. Ela balança bastante. Bom, essa aqui é uma das maiores travessias do Tsing. Tem 17 metros de extensão. E lá para baixo, será que eu arrisco? 200 metros! Ai, melhor não olhar, né? Ai, gente, que medo. Com a perna bamba, bamba, bamba. 200 milhões de anos atrás, toda essa região era fundo do mar. Mais tarde, as águas recuaram e o conjunto ficou exposto. Por fim, a chuva terminou o trabalho, desgastando a rocha e esculpindo lentamente as lâminas e os labirintos que a gente vê hoje. Apesar da ação do tempo, as rochas do Tsing são muito resistentes. Pesam toneladas, iguais a esta, presa a uma pequena base e que parece flutuar. Todo o sacrifício, o esforço para vir até aqui valeram a pena e se tornam insignificantes diante de tanta beleza de um lugar único no planeta. Não muito longe dali, outros gigantes se destacam na paisagem. São os baobás, as árvores mais típicas de Madagascar. Para os malgaches, o baobá é a mãe da floresta. Dizem os malgaches que para encerrar o trabalho de criação das plantas, Deus decidiu fazer uma obra-prima. Era uma árvore espetacular, a mais bonita de todas. Mas com tanta beleza, a criatura se tornou extremamente orgulhosa. Para ensinar a árvore a ter mais humildade, Deus resolveu então replantá-la de cabeça para baixo, escondendo a copa debaixo da terra, ficando apenas o tronco e as raízes para fora. Era um antepassado do baobá que de fato tem essa aparência, como se as raízes buscassem o céu. Mas quem se atreve a dizer que esta não é uma árvore bonita? Madagascar tem 6 das 9 espécies de baobás encontradas no mundo. Esta, a grande Dier, é a maior delas. Pode passar dos 30 metros de altura e viver mais de 1000 anos. Aqui parece que foram plantadas lado a lado para enfeitar a estradinha. Pura impressão. Essas árvores estão aqui há séculos. A estrada veio depois e foi batizada de Alameda dos Baobás, um dos pontos turísticos mais visitados de Madagascar. Essas são sementes de baobá. Elas demoram em média 10 dias para germinar e depois de um ano estão prontas para o plantio. Este é o viveiro de um projeto de reflorestamento que existe há 10 anos. O Dada Kelly trabalha aqui. Quem visita a região pode comprar uma muda de baobá para plantar. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Ameaçado de extinção, o baobá é uma das árvores mais exploradas de Madagascar e uma das maiores vítimas do desmatamento. O avanço dos campos de arroz também é uma ameaça. Típicas de solo árido, as árvores não resistem a tanta água e acabam morrendo. É agora aquele momento solene, né? Vamos plantar o baobá. Vou pôr com todo cuidado aqui. Aqui. E o Dada Kelly vai me ajudar. Então, está plantado o baobá do Globo Repórter aqui em Madagascar. A dança dos lembres e a preservação dos pequenos primatas que seduzem o mundo.
é daqui a pouco. Oferecimento Crefisa, funcionário da empresa privada. Aqui você tem dinheiro na hora. Vem!